De volta aqui no estudo de ambientes. Hoje nós vamos ver um assunto muito interessante, que são os mapas temáticos, né? Mas antes, e para utilizar esta ferramenta, a gente vai precisar entender um pouquinho sobre legendas. Eu terminei de identificar os ambientes nessa planta, tanto no térreo quanto no primeiro pavimento, né? Esse aqui é um pequeno shopping e eu preciso fazer uma relação dessas áreas, tá? Lembrando que eu estou falando de ambientes internos, né? Aqui em princípio eu estou falando em vendas de lojas, né? Então eu tenho um preço por metro quadrado por tipo de loja. Então eu fiz essa distribuição e preciso ter um quadro de áreas em princípio. Então eu quero ter um tipo de legenda, né, que me identifique por cores aqui cada loja, né, cada elemento, para facilidade visual. Imagine que você chega num shopping, né, logo que você chega na entrada, você tem um mapa de várias lojas e para facilitar você coloca cores nelas, né, e bota uma relação de lojas e aí uma relação, uma legenda de cores para poder facilitar visualmente a localização de cada uma. Ok? Então, a nossa primeira proposta é essa, uma proposta bem simples. Para isso, eu preciso entender o que vem a ser legenda para esse tipo de caso. Que tem um outro tipo de legenda, que nós vamos ver mais à frente, ainda no curso avançado, mas nós estamos falando em princípio de uma vista que é uma representação gráfica, né? Não chega a ser uma tabela, mas é uma representação gráfica. Então eu vou encontrá-la aqui no menu anotar, ok? E aqui, ó, preenchimento de cores. Eu tenho aqui preenchimento, legenda de duto, legenda de tubulação e legenda de preenchimento de cor. Repara que ele fala: coloca uma legenda em uma vista para indicar o significado de preenchimento de cores para ambientes e áreas. Tá? Em princípio, nós queremos apenas uma qualificação de ambientes. Tá? Vamos lá, eu clico aqui e escolho uma posição para colocar essa legenda. Ele vai me dizer o seguinte, ó: nenhum esquema de cores atribuído para a vista. Ok? Não foi atribuído um esquema de cores para a vista, a legenda aparecerá em branco. Para aplicar o esquema de cores na vista, escolha um tipo de espaço ou esquema. O que eu quero qualificar aqui? Qualificar os ambientes. Não é isso? Então eu posso selecionar aqui ambientes. Tá? Dentro deste meu template, eu tenho alguns esquemas de cores já predefinidos, né, definidos neste caso pelo Autodesk. Esse é um exemplo que veio do Autodesk. Tá? Então, chamado Scheme 1, Scheme 1 também. Né? Vamos escolher um deles que para a gente nesse momento é indiferente. Clique em OK. E nada foi feito. Ele só colocou uma legenda. Por quê? Nessa vista, se eu for aqui, olha, agora ele está associado ao esquema de cor. Se eu der um Ctrl Z aqui, tá? Aqui o esquema de cor associado anteriormente era nenhum. Tá? Então quando eu tanto posso fazer primeiro aqui, né, quanto lá. O ideal é escolher um esquema de cores primeiro aqui, né, vai abrir esse quadro, ou eu vou lá em arquitetura, em área e ambiente, né, e eu tenho aqui, ó, esquema de cores, tá, ok? Para ambientes e áreas, e isso é referente a esta vista, beleza? Então vamos lá, ambiente e área, esquema de cores, ou venho na vista, escolho um esquema de cor. Eu vou por aqui, esquema de cores. Bem, esse é o meu quadro de esquemas disponíveis, né? Onde o primeiro item importante é a categoria de esquemas que eu vou delimitar, né? Eu estou falando aqui de ambientes. Eu poderia ter legendas de dutos, de ar-condicionado, enfim, ou de outros tipos de áreas, né? No caso aqui me interessa no momento ambientes, ok? Dentro da categoria ambientes eu tenho aqui esquema 1, esquema 2. Eu quero fazer um esquema de nomes de ambientes, não é isso? Então eu vou escolher aqui, ó, nomes dos ambientes. E qual é o critério aqui de separação? É, logicamente, o nome.
tá? Esses elementos que estão aqui são parâmetros atribuídos ao elemento ambiente. Repare, acabamento de base, acabamento de parede, acabamento de forro, tá? Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no movimento que eu vou mostrar aqui agora, porque também introduz a esse assunto que eu já mencionei, que é complexo, que é o assunto parâmetros, ok? Esses parâmetros aqui, eles são intrínsecos ao elemento ambiente, né? E já estão naquele arquivo lá, quando eu vou editar família, beleza? Já estão como propriedades daquele elemento. E o que me interessa no momento aqui é nome, tá? Quando eu seleciono outros elementos aqui, ele dá uma mensagem: as cores não serão preservadas. Vamos ignorar por enquanto, daqui a pouco eu explico, tá? Não acontece nada, por quê? Porque eu não tenho uma diferenciação entre os diversos ambientes colocados na planta. Agora, quando eu venho aqui e seleciono o nome, cada ambiente colocado na planta, ele tem um nome diferente, correto? Então, quando eu der OK aqui, ele vai atribuir um esquema de cores, porque ele vai ler esses valores existentes lá. Tá? São parâmetros que têm preenchimento lá, então ele faz uma diferenciação de cores. E olha que interessante, ele usou tanto para o primeiro pavimento quanto para o segundo, tá? Vou clicar em aplicar, clicar em OK. Se eu viesse aqui, esquema de cor somente para essa vista, tá? Escolhesse aqui, por exemplo, em ambientes, eu chamei de esquema 1, tá? O esquema 1, então, eu atribuí a esse elemento a associação de um esquema de legenda de cores, nome dos ambientes, cujo parâmetro de separação, o parâmetro que vai na legenda, são os nomes dos ambientes, que é um valor, um parâmetro, né, que está dentro do elemento ambiente. Clique em aplicar e OK, e está lá a minha diferenciação de cores. Beleza? Quando eu for no pavimento 1, olha lá, esquema de cor nenhum. Beleza? Então, quando eu vou por aqui, né, que é uma propriedade da vista, isso exatamente significa que eu estaria atribuindo isso à vista, né? Ao passo que quando eu for por aqui ambiente área, eu estou atribuindo a todo o desenho. Beleza? Vamos voltar lá no térreo, vou dar um Ctrl Z e vou vir aqui, ó, identificar ambiente área, esquema de cores. Então vamos lá, aqui eu usei um elemento já pronto, né, já existente, e mudei as características dele, né, mas eu poderia aqui também criar um novo, né, duplicar, ou pegar aqui no caso renomear. Eu vou fazer exatamente isso, vou renomear, tá? Vou colocar aqui nomes dos ambientes, tá? Então esse é um tipo de esquema de cores definido para nomes dos ambientes. E aqui dentro desse quadro eu poderia modificar esse esquema de cores, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, mudar aqui a cor do elemento, ou mudar a cor de preenchimento, o estilo de preenchimento, né? Em vez de solid fill, estilo, ele mostra como é, ok? As formas de preenchimento. Vamos deixar aqui como solid mesmo. Solid fill, preenchimento sólido. Eu poderia escolher a cor, então, e o tipo de preenchimento, e dizer se ele é visível ou não, tá? Poderia deixar associado, mas querer que ele não esteja visível por algum motivo. São os controles permitidos aqui. E aqui eu tenho uma opção de incluir elementos do arquivo vinculado, né? Se eu tiver arquivos que eu inseri dentro desse arquivo, eu tenho a opção de clicar aqui e também aplicar esse esquema de cores para os elementos vinculados. São elementos que estão em outro projeto inseridos aqui, como se fosse um xref, né? Aí ele acrescentaria aqui os nomes dos ambientes do projeto vinculado e atribuiria cores a eles, ok? Em princípio, essa distribuição de cores é fornecida pelo próprio Revit. Até aqui tudo bem, né? Aplicar, ok? Eu atribuí, né? Eu modifiquei, né? Eu fui aqui em ambiente área e mudei o esquema de cores. Agora eu vou vir aqui em esquema de cor, né? E escolher aqui em ambientes, nomes dos ambientes, aplicar, ok, beleza?
falta o que? Falta uma legenda para explicar isso, que eu dei um Ctrl Z, né? Apaguei essa legenda. Então vou lá em anotar, né? Muita atenção, porque aqui eu tenho em vista, eu também tenho aqui o item legendas, tá? Mas é outra coisa, tá ok? Essa legenda aqui de identificação, ela é encontrada aqui no menu anotar. Então vamos lá, anotar, preenchimento de cores, legenda de preenchimento de cores, ok? Coloquei, ele já identificou. Bem, esse elemento legenda é um elemento gráfico, né, pertencente a uma família, tá ok? Clicando nele eu posso editar o esquema, né, ele já abre aquele quadro para edição, onde eu posso trocar uma cor de uma loja, tipo de preenchimento, enfim. E também eu tenho aqui, ele é uma família de sistema, tá? Não é uma família de arquivo RFA, é uma família que pertence ao projeto. E eu tenho aqui, ó, editar tipo, aonde eu defino as características físicas desse elemento, né? Por exemplo, os gráficos de respeito aos quadradinhos no português clássico, largura, altura, né? Segundo plano, a cor da linha em volta do quadradinho, tá? Aqui eu exibir título ou não, tá? Posso não exibir o título, ok? Então eu tenho aqui a fonte, a altura. Essa altura me parece um pouco grande demais, 3.5, né? E aqui o título, o tamanho 2 ou 2,5, ok? Aplicar. E talvez o tamanho da amostra também esteja um pouco grande, né? Vamos colocar aqui 5 e 5. Eu posso ter os valores exibidos por vista, né? Então aqui nessa legenda ele mostra só essa vista, ou eu ter todas, né? Aí ele vai colocar uma legenda incluindo as lojas do pavimento superior que não estão mostradas aqui, tá ok? Então essas são as manobras aí de legenda de preenchimento de cores. Vamos voltar aqui para somente por vista, né? Aplicar, ok, ficou uma legenda bonita, tá? E uma aplicação que eu teria desta legenda seria exatamente como eu mencionei, aquele mapa de localização dentro de um shopping, né? Aqui eu estou fazendo um shopping minúsculo, pequenininho, né? Mas poderia ser útil num shopping bem grande, ok? Então, em arquitetura, ambiente e área, você define as cores. Aqui na vista você seleciona o esquema de cores. A propósito, eu deveria, claro, ter duplicado a planta do térreo, né, para criar um mapa temático. Na verdade, isso é um mapa temático, que é um mapa de distribuição de ambientes. Beleza? E se eu for lá na planta do pavimento 1, não está atribuído, né, essa vista. Por quê? Porque ela é por vista. Então eu deveria duplicar. Aqui eu não vou duplicar porque é só um exercício, mas eu venho aqui e atribuo o esquema de cores para ambientes, nome dos ambientes, aplicar ok. E se eu quiser botar a legenda, eu venho agora em anotar, preenchimento de cores, legenda, e inclusive ela já está configurada, né? Um detalhe aqui, isso é o praça de alimentação. Na verdade são dois detalhes, então, né? Praça de alimentação. E quando eu selecionei esse elemento legenda, né? Legenda de preenchimento de cor, e fui editar tipo, eu configurei o elemento principal, né? Eu poderia ter dois tipos de legendas diferentes, ou mais tipos, né? Poderia e deveria ter vindo aqui em duplicar, né? E escolhido legenda de ambiente, enfim. Tá, mas isso é um procedimento, nós já estamos no curso avançado, eu não vou ficar me atendo a esses detalhezinhos que vocês já estão carecas aí de conhecer. Ok? Bem, eu já estou me coçando aqui para continuar esse assunto e ver uma aplicação um pouco mais sofisticada, mas vamos deixar para a próxima aula, conforme combinado aí de fazer vídeos de até 15 minutos. Então, até a próxima aula.